Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de gestão de resíduos. Hoje nós vamos trabalhar o tema classificação de resíduos vinculados aos aspectos legais. Para que a gente possa compreender esses aspectos legais, é interessante que a gente lembre que essas políticas de resíduos, elas são desenvolvidas de acordo com as necessidades do poder público, da sociedade privada, de outras entidades. Então, a partir daí foram surgindo legislações que regem hoje a nossa política de resíduos. Então, vamos lá começar. Então, para que a gente possa entender isso, para a integração dessas políticas vigentes, inicialmente foi aprovada uma política nacional, que era conhecida como Política Nacional do Meio Ambiente, criada em 1981, que tinha como referência definir princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes que seriam seguidos pelas políticas estaduais e municipais de todo o país. A política ambiental, a princípio, ela pode ser definida como um modelo de administração que é adotado por um governo ou por uma empresa para direcionar as relações com o meio ambiente e os recursos naturais. Então, essa Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 81, no artigo 3º, ela define meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Além dessa lei, a gente tem ainda a legislação de crimes ambientais, que é a Lei 9.605, que estabelece para quem sanções, né, para quem pratica condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Nos artigos 14 e 15, ela vai falar um pouquinho sobre essas penalidades, valores, entre outros. E, ao longo do tempo, foram criadas outras políticas ambientais e leis integradas a essa Política Nacional do Meio Ambiente, com a finalidade também de criar diretrizes para soluções de temas específicos, como gestão ambiental de rejeitos, de recursos naturais, de acordos internacionais e de melhorias públicas, que estão vinculadas à política de resíduos sólidos, de reservas hídricas, de gases de efeito estufa e até mesmo de saneamento básico. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nossa Lei 12.305 de 2010, que é a que nós vamos trabalhar hoje, ela é parte integrante dessa Política Nacional de Meio Ambiente. E a finalidade dela é reunir um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas isoladamente ou em regime integrado com os estados e o Distrito Federal, os municípios e até mesmo a iniciativa privada, para visar o gerenciamento de resíduos sólidos. Para a eficácia dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, foram elaborados alguns instrumentos administrativos, econômicos e penais de persuasão aos infratores, que nós chamamos de poluidor-pagador, e de incentivo também para as ações sustentáveis, que nós chamamos de protetor-recebedor. E essa ação do Estado, né, qual é a função do Estado? Fiscalizar, orientar e cobrar dos estados e municípios o desenvolvimento dessas políticas regionais. E os principais objetivos da PNRS, a gente pode destacar a legitimação das políticas estaduais e municipais dos resíduos, acordos setoriais entre poder público, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, proibição definitiva dos aterros a céu aberto, conhecido como os lixões, implantação de sistema de coleta seletiva pública, a definição desses princípios, né, de poluidor-pagador e protetor-recebedor, incentivos econômicos prioritários para iniciativas de responsabilidade ambiental, o inventário e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos, inclusão social e econômica, né, dos catadores de lixo pelas cooperativas e adoção e estruturação do sistema de logística reversa. Então, uma grande importância que a gente tem na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está na Lei de Responsabilidade Compartilhada, que é o artigo 30 dessa lei, onde ele traz ali todos esses critérios para a responsabilidade compartilhada. E o que é essa responsabilidade compartilhada? Ela é o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares de serviços públicos de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos para minimizar o volume de resíduos e rejeitos gerados e também para reduzir o impacto causado à saúde humana e à qualidade ambiental decorrente do ciclo de vida dos produtos.
né? Isso é o critério de responsabilidade compartilhada que está na lei. Além disso, para que a gente possa ter a concretização dessa responsabilidade compartilhada, é muito importante a implementação de logística reversa. E aí, para a implementação de logística reversa, nós temos acordos setoriais da União e do setor empresarial, onde as empresas têm que estruturar essa adoção de logística reversa para viabilizar a coleta e restituição desses resíduos para a origem inicial, ou seja, os fabricantes, os importadores, os distribuidores e comerciantes. E eles têm que providenciar o reaproveitamento ou a destinação final adequada. Então, nós temos a determinação dos segmentos prioritários que tem que antecipar e cumprir essas diretrizes, que está descrito no artigo 33 da lei, né, que são eles: agrotóxicos, os resíduos e as embalagens, pilhas e baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletrônicos, dentre outros. E a logística reversa é um instrumento muito importante nesse processo, porque os setores prioritários ocupam uma posição estratégica para a avaliação da eficiência dessa política. E os produtos gerados são constituídos por materiais tóxicos, perigosos, volumosos, não biodegradáveis, e o descarte inadequado no meio ambiente cresce a todo ano. Então, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tratamos todos esses resíduos que estão descritos aqui do lado. Os domiciliares, tanto secos quanto úmidos, os de limpeza pública, os da construção civil, os de saúde, os industriais, os agrosilvopastoris, sendo orgânicos ou inorgânicos, os de serviços terrestres e de mineração. Nós vamos nos ater principalmente aos resíduos de construção civil, lembrando que nós temos alguns resíduos gerados dentro do processo produtivo da cadeia da construção civil que são considerados, muitas vezes, resíduos industriais ou resíduos de mineração e até mesmo os resíduos domiciliares, decorrentes de refeitórios, entre outros sanitários, né, que são localizados nos nossos canteiros de obra. Então, o que nós vamos levar em consideração? Nós vamos levar em consideração uma estratégia de gestão integrada dos resíduos sólidos, onde o nosso ideal é a não geração. A partir daí, nós vamos ter redução, reutilização e reciclagem, que devem ser praticadas até os seus limites, inclusive a recuperação energética. O ideal seria que essas atividades produtivas e também de serviços, e durante a implementação de empreendimentos de infraestrutura, não gerassem resíduos ou rejeitos. Dentro ainda dessa política de não geração, nós temos a política de produção mais limpa, o P mais L, que é uma política de prevenção à poluição. Após esse processo de não geração, nós vamos trabalhar com o tratamento do que foi gerado, a partir de tratamentos físicos, químicos ou biológicos. E após esse tratamento, aí sim nós vamos para a disposição final ambientalmente adequada desses rejeitos, seguindo as legislações. Então, nós temos que trabalhar com essa estratégia de gestão partindo do que é o ideal, e não partindo do não ideal, como normalmente é feito. Outro aspecto importante de ser avaliado é o crescimento econômico versus o desenvolvimento sustentável. Então, aspectos sociais e ambientais incorporados aos aspectos econômicos e a questão dos resíduos sólidos e outros passivos ambientais, seus impactos e suas devidas medidas de prevenção começaram a ser pesquisados, visando a redução ou reaproveitamento nos processos produtivos e no meio ambiente. Então, nós temos um termo que se chama desenvolvimento sustentável, que ganhou notoriedade em 1987, quando a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento elaborou um relatório chamado Nosso Futuro Comum, também conhecido como um relatório Brundtland. Esse relatório eu deixei aqui um link para vocês. E o que é isso? É uma mudança de postura frente à exploração de recursos, a direção dos investimentos, a orientação desse desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional, onde todos se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro para atender às necessidades e às aspirações humanas. Então, nós partimos do pressuposto que o crescimento econômico ele é essencial para o desenvolvimento industrial e social de um país. E não tem como alcançar alguns objetivos de melhorias em aspectos financeiros, tecnológicos, sociais e culturais sem utilizar os recursos que a natureza oferece, seja com suprimento de matéria-prima de suas reservas ou o uso energético para esses meios produtivos. Mas o que é importante a gente levar em consideração? É claro que, como o ditado popular diz, né, não há como se fazer um omelete sem quebrar ovos.
Nosso crescimento econômico ele foi se desenvolvendo durante vários anos sem se atentar para as mazelas desse impacto econômico. Então, somente com esse conceito de desenvolvimento sustentável é que nós passamos a entender um pouco dessa política e dos mecanismos de proteção ambiental, de que a gente protegesse o meio ambiente frente a essas explorações, para que a gente se harmonize com o nosso futuro, para que aí sim a gente possa efetivamente tratar de um desenvolvimento sustentável aliado a um crescimento econômico. E aí, uma das formas que a gente pode até trabalhar isso, se a gente for avaliar construções, é a imagem do complexo hidrelétrico do Rio Madeira, em Porto Velho, que foi a obra da usina de Santo Antônio em 2009. Essa obra ela levou em consideração alguns aspectos econômicos, mas também levou em consideração alguns aspectos de desenvolvimento sustentável, de minimizar áreas alagadas, dentre outros fatores. Então, nós temos que levar em consideração o desafio de obras que não venham a causar os impactos ambientais e que, quando cause minimamente possível. Então, nós temos que levar isso em consideração também. Uma outra norma importante que a gente tem é a NR25, que é uma norma regulamentadora, na verdade, que é da legislação de segurança e medicina do trabalho, do Ministério, do Trabalho, que ela trata da obrigatoriedade do empregador em destinar os resíduos industriais de forma adequada, a fim de que não tragam danos ao meio ambiente e à saúde do meu trabalhador. Então, a obrigatoriedade de gerenciar os resíduos sólidos e outros poluentes que possam vir a causar qualquer impacto ambiental nocivo ao meio ambiente, à sociedade e à economia é dever de quem os gerou, cabendo-lhe, então, a responsabilidade de detectar e encontrar soluções que vão ajudar a eliminar ou reduzir esses passivos ambientais das atividades laborais ou humanas. Então, esses trabalhadores e a comunidade que têm o contato direto e indireto com os materiais rejeitados, eles são vítimas potenciais da falta de uma gestão ambiental adequada. Então, o que a gente precisa fazer para ter um melhor entendimento e encontrar soluções ambientalmente adequadas? É conhecer as atividades que estão gerando esses resíduos, analisá-la nos seus principais tópicos, ou seja, a descrição da atividade, o que causa o impacto no meio ambiente, quais as medidas que podem ser implementadas nesses processos para minimizar. Então, a NR25, ela traz recomendações para uma gestão adequada de resíduos industriais. Então, aqui ela fala sobre buscar a redução da geração, então, adotando práticas tecnológicas e organizacionais, procurar esse destino adequado, medidas, métodos, equipamentos que controlem o lançamento ou a liberação de contaminantes gasosos, líquidos ou sólidos também. Os resíduos serem adequadamente coletados, acondicionados, armazenados, transportados, tratados e encaminhados pela destinação adequada pela empresa. Então, a empresa desenvolver esse controle para minimizar esses riscos à segurança e à saúde dos trabalhadores, da comunidade e também da natureza. Estudar sobre a parte de resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade e periculosidade também, de como eles devem ser dispostos, o conhecimento e o auxílio das entidades especializadas. Prestar atenção nos resíduos biológicos também, materiais radioativos. Então, ela traz uma série de recomendações que são importantes quando a gente está trabalhando com resíduos. Um outro tópico importante é o tema de ecoeficiência, que é um conceito que foi elaborado pelo Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável, o WBCSD, tá? É um Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, e eles publicaram um livro em 92 que se chama Mudando Rumo. Então, eles falam que a ecoeficiência é obtida pela entrega de bens e serviços com preços mais competitivos que satisfaçam a necessidade humana e tragam qualidade de vida, reduzindo progressivamente os impactos ambientais de bens e serviços através de todo o ciclo de vida da produção, alinhada também com a capacidade do nosso planeta Terra em suportar. Então, eles têm algumas diretrizes também, que são reorientação de processos industriais, revalorização de subprodutos, redesenho de produtos e até mesmo recolocação de mercado. A ecoeficiência é uma filosofia empresarial que ela vem atender esses requisitos necessários para o desenvolvimento sustentável.
Então, ela procura incluir na cultura das organizações princípios básicos para a redução de impactos ambientais e melhoria no valor de seus produtos e serviços. Ela está direcionada para maximizar a gestão ambiental, ou seja, mais do que reciclar ou reutilizar os resíduos, o objetivo é não gerar. Mas como não gerar um resíduo? Então, o que eles consideram é revisar processos industriais de tal forma e finalidade que, apesar de a não geração de resíduos ser um objetivo quase utópico, com um planejamento adequado, eu consigo ter qualidade e racionalizar esses recursos naturais para chegar mais perto desse propósito. Então, essa é a proposta principal deles, de revisar esses processos industriais. Uma outra norma que é extremamente importante para a gente é a NBR 10.004 de 2004, que trata da classificação dos nossos resíduos sólidos. A NBR 10.004, ela disciplina a classificação de resíduos sólidos perigosos e ela trata eles como alguns pareceres de reconhecimento de periculosidades dos resíduos, em função das características físicas, químicas ou infectocontagiosas. Então, nós temos essa norma, e essa comparação ela tem que ser feita pela listagem das substâncias que tem na norma, então ela avalia o impacto à saúde e ao meio ambiente por meio de laudos, análises laboratoriais que são feitas por técnicos responsáveis e habilitados. E quando as características desse resíduo não puderem ser determinadas por essa norma, seja por motivos técnicos ou econômicos, a classificação desse resíduo cabe aos órgãos estaduais e federais de controle de poluição e preservação ambiental. Um outro exemplo que nós temos aqui de normas que estabelecem parâmetros de ensaios são a NBR 10.005, que trata de obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos, a NBR 10.006, que trata de procedimentos para obtenção de extrato solubilizado de resíduos, e a 10.007, que trata da amostragem de resíduos. Então, quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente, a NBR 10.004 traz a classe 1, que são os resíduos perigosos, que ela considera aqueles que, em função de características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública através do aumento da mortalidade ou da morbidade, ou ainda porque provocam efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. Alguns exemplos que a norma traz são óleos lubrificantes, óleo de corte, lodos, pintura industrial, acumuladores elétricos, lâmpadas de vapor de mercúrio, né, dentre outros. A norma traz alguns exemplos para a gente. Ela ainda traz a classe 2, que é subdividida em classe 2A, que são considerados resíduos não inertes. Então, são resíduos que podem apresentar características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade. E eles têm possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, mas não se enquadram na classificação de resíduos classe 1 perigosos, ou seja, eles não fazem parte ali do que a gente considera dentro daqueles critérios que a tabela da norma traz. E também não se enquadram nas classificações 2B, que são considerados inertes. Então, dentro dessa classe 2, nós temos, por exemplo, lixo de restaurante e até mesmo bagaço de cana. Em relação à classe 2B, que são chamados os inertes, são aqueles que, por suas características intrínsecas, não vão oferecer riscos à saúde e ao meio ambiente. E que, quando eles são amostrados de forma representativa, segundo a NBR 10.007, e vão ser submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou água deionizada, que é um teste de solubilidade, né, dado pela NBR 10.006, eles não vão ter constituintes solubilizados a partir de uma concentração específica que dá na listagem da NBR 10.004. Então, nós temos aqui, basicamente, os entulhos de construção civil, que são considerados resíduos classe 2B inertes. É claro que alguns resíduos da construção civil não se enquadram nessa característica de inertes, nós vamos ver isso também. Mas, em grande parte, são esses os nossos resíduos. Um outro aspecto importante é que quando nós falamos de gestão de resíduos sólidos de construção e demolição, nós podemos ouvir a nomenclatura RCD ou RCC.
As duas nomenclaturas tratam desses resíduos de construção civil, tá, pessoal? Antigamente o pessoal falava muito RCD, resíduo de construção e demolição, e hoje o pessoal fala mais em termos de resíduos de construção civil, mas tem a mesma funcionamento de nomenclatura. Então, o que são esses resíduos de construção e demolição? Segundo a ABRELP, no seu panorama ali, né, dado de 2008, são os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e também os resultantes da preparação e escavação de terrenos. Então, nós temos ainda tijolos, blocos cerâmicos, concretos de forma geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeira, compensado, forro, argamassa, gesso, telha, pavimento asfáltico, vidro, plástico, tubulação, fiação, dentre vários outros resíduos aí, que são comumente chamados de entulho, podem ser também conhecidos, dependendo da região, como caliça ou metralha. Nós temos ainda a NBR 11.174, que é a norma que trata de armazenamento de resíduos classe 2, não inertes, e classe 3 inertes. Por que ela está chamando classe 2 e classe 3? Ela é uma norma de 1990, que ainda está em vigor, ainda está vigente, mas a gente tem que tomar um cuidado ao interpretar essa norma. Porque a NBR 10.004, de 2004, ela modificou essa nomenclatura. Então, na versão dessa norma de 96, classe 1 era perigoso, classe 2 era não inerte, classe 3 era inerte. E a partir de 2004 é a classificação que a gente acabou de ver. 1 é perigoso, 2A é não inerte e 2B é inerte. Então, essa norma a gente tem que tomar um cuidado ao lê-la. Resguardado todo esse cuidado, é possível aplicar essa norma com atenção ao que a gente vai aplicar, para o fato de que ela só vai servir para os resíduos não perigosos, ou seja, ela só vai servir para os resíduos classe 2A e 2B, no nosso caso. E é importante também ter atenção quanto a isolamento de resíduos, no caso aqui, os não perigosos, tá? Esse isolamento de resíduos, ele é feito, né, em recipiente adequado, com pisos impermeáveis, cercas e telas de proteção, sistemas de controle de vazamentos, tem que ter cobertura, tem que ter boa ventilação nessa área de armazenamento, entre outros fatores. E um outro ponto bem importante dessa norma é a necessidade de controlar a entrada e a saída dos resíduos dessa área de armazenamento. E ela propõe que a gente controle essa entrada e saída por meio de fichas de controle, onde eu vou ter informação do resíduo, tipo, quantidade, classificação, origem, volume, compatibilidade com outros materiais, dentre outros, e os devidos encaminhamentos, qual a destinação, quem foi a empresa coletora, quem está transportando, para onde está transportando, e o registro, que é o responsável pelo preenchimento da ficha, quem está sendo responsável pelo resíduo, a data, o número dessa ficha de controle, e também o CTR, que é o controle do transporte de resíduo, que é uma ficha que apresenta, né, também número sequencial, e hoje, para que você leve esse resíduo para um aterro de inertes, você tem que apresentar esse CTR, tá? Ele é extremamente importante. Nos canteiros brasileiros, nem sempre a gente observa as diretrizes da NBR 11.174. Ela é muito mais comum na área industrial, em razão, né, de que os canteiros de construção civil têm um caráter mais temporário. Mas hoje, com a implementação dessas políticas, é extremamente importante levar em consideração essas áreas. Então, o que a gente tem aqui? As orientações técnicas, né, para o armazenamento desses resíduos em forma de esquema. Então, para a gente resumir essa norma, a primeira coisa que a gente tem é o local de armazenamento desse resíduo não perigoso. Então, esse local eu tenho que levar em consideração topografia, geologia, recursos hídricos. A segunda coisa que eu preciso, depois de definição desse local, é a autorização, ou seja, a aprovação pelo órgão ambiental. Depois eu vou trabalhar com a parte de preservação, de prevenção, que vai estar ligada à impermeabilização da base, medidas preventivas em relação a acidentes, entre outros fatores. Depois a gente tem o uso dessa área, onde eu tenho que ter um treinamento dos funcionários para a rotina de trabalho, uso de EPIs. Depois a gente vai para a circulação, que é a garantia do acesso restrito e a sinalização compatível para essas áreas. Também temos que levar em consideração esse acondicionamento, que é o armazenamento dos resíduos em tambores, tanques, containers, né? As restrições de não misturar esse tipo de resíduo,
e a fiscalização, que são as inspeções periódicas dessa área de controle e os registros também, como a gente falou. Uma outra norma que a gente também tem é a NBR 12.235, de 92, que trata do armazenamento de resíduos sólidos perigosos. E aí a gente tem que se atentar a 4 pontos básicos. Os riscos ambientais e laborais associados às características que vão conferir a esse resíduo periculosidade são muitos. A NBR 10.004 ela traz um anexo bem grande em relação a isso. A norma 12.235 ela define como armazenamento de resíduos a sua contenção temporária em área autorizada pelo órgão de controle ambiental, à espera de reciclagem, recuperação, tratamento ou disposição final adequada, desde que ela atenda às condições básicas de segurança. Essa norma ela vai prever que esse armazenamento deve acontecer de modo a não alterar a quantidade ou a qualidade do meu resíduo, sugerindo que esse acondicionamento, novamente, aconteça em container, tambor, tanque ou a granel. Tudo vai depender do tipo de resíduo que eu estou armazenando. E outro ponto que deve ser extremamente observado no armazenamento de resíduos perigosos é a compatibilidade entre materiais, principalmente no que diz respeito aos resíduos com alta reatividade, ou seja, resíduos altamente reativos, que vão reagir um com o outro, principalmente quando a gente trata com resíduos químicos, tá, pessoal? Então, situações de incompatibilidade de armazenar resíduos próximos ou juntos podem levar à produção de gases tóxicos, inflamáveis ou gases indesejáveis e acarretar contaminação e geração de subprodutos químicos que são cancerígenos, podem gerar explosões, dentre outros fatores, que não é o que a gente quer que ocorra. Uma outra norma também importante é a NBR 15112 de 2004, que trata dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos. Ela trata das áreas de transbordo e triagens, as nossas ATTs, e trata das diretrizes para projeto, implantação e operação. Então, as áreas de transbordo e triagem, as nossas ATTs, são destinadas ao recebimento dos RCDs e dos resíduos volumosos, que se prestam à triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados já, eventual transformação, então algumas delas têm até britadores para produzir o beneficiamento, e posterior remoção para destinação adequada, ou seja, sem causar os danos à saúde pública e ao meio ambiente. Cada município ele vai estabelecer e regulamentar o que seria um pequeno volume e um pequeno porte, em razão da estrutura disponível, do grau de conscientização da população, da logística de coleta, dentre outros. E no âmbito das áreas de transbordo e triagem, a norma vai especificar que elas têm que conter o portão, cercamento, no perímetro tanto da área de operação, né, e tem que ser construído de modo a impedir acesso de pessoa não autorizada e animais. E essa norma também define ainda como ponto de entrega de pequenos volumes as áreas de transbordo e triagem de pequeno porte, destinada à entrega voluntária de pequenas quantidades como parte do sistema público de limpeza urbana. Aqui em Brasília são os pontos de entrega voluntários, PEVs, que você pode ir lá e descartar, né, a quantidade específica, se eu não me engano, é 1 metro cúbico, a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de gestão de resíduos distrital mais à frente, e é isso que ele trata. Essa norma ela regula questões estruturantes que vão balizar esse processo de gestão de resíduos. Então, cada município ele vai se adaptar localmente aos preceitos da norma. Ela ainda traz e ratifica a classificação que foi estabelecida pela CONAMA 307, que a gente também vai estudar. E a resolução CONAMA 307 ela já sofreu modificações, enquanto que a NBR 15112 ainda traz classificações antigas da data dela, de 2004. E a resolução CONAMA 307 já tem algumas outras novas resoluções que já alteraram algumas das classificações presentes nela. Nós vamos falar isso na próxima aula. Para a gente fechar a parte de normas, então nós vamos falar agora da NBR 15114, que também trata de resíduos sólidos da construção civil, que trata das áreas de reciclagem. Então, ela fala das diretrizes para projeto, implantação e operação. Ela se ocupa de requisitos para projeto, implantação e operação de áreas de resíduos sólidos da construção civil especificamente. Ela só se aplica a resíduos de construção e demolição que podem ser transformados em agregados para aplicação em obras de infraestrutura e edificação.
e ele já tem que ter sido previamente triado. Então, ela é restrita à questão de fabricação de agregados reciclados, né? Com o conceito da utilização dentro da área de reciclagem. Lembrando que onde normalmente deve ocorrer essa triagem desse resíduo? No meu canteiro de obras. Então, assim como a área de transbordo e triagem, também é prevista a consideração de requisitos ambientais para a escolha de local de implantação, cabendo também um licenciamento específico para isso. Então, eu também tenho que ter uma aprovação do órgão ambiental competente. Do modo de vista operacional, essa unidade de reciclagem ela tem que prever volume de estoque, ela tem que ter controle de quantitativo e qualitativo de entrada dos resíduos e também da qualidade do produto, ou seja, do meu agregado reciclado. E ela também tem que ter toda a documentação pertinente, ou seja, eu também tenho que ter o meu CTR, eu também tenho que emitir certificado de destinação. Então, toda essa documentação também é extremamente necessária. Na aula de hoje, então, nós abrangemos um pouquinho sobre as normas e a Política Nacional de Resíduos Sólidos de forma geral e a NBR 10.004, que trata da classificação dos resíduos. Lembrando que nós vimos algumas normas que são específicas para resíduos de construção civil, algumas normas que são específicas para resíduos perigosos e que nós temos que muitas vezes tomar cuidado e verificar a legislação a qual ela está se referindo, aquela classificação e verificar as alterações. Um exemplo, a NBR 10.004, hoje, se a gente consultar ela no site da BNT, ela está em análise, ela está em revisão. Ou seja, ela provavelmente vai passar por alguma modificação, principalmente porque ela tem que conversar com a política de resíduos sólidos, com as legislações vigentes, com a resolução CONAMA, que também já sofreu algumas alterações. Por que essas normas sofrem essas alterações? Porque os resíduos, a partir do momento que eu desenvolvo novas tecnologias, ou que eu tenho novos materiais surgindo, novas formas, né, de prevenção ou de reutilização dos materiais, eu vou passar por revisões acerca das classificações e considerações que a gente faz. Então, quando a gente trabalha com legislações e normas, é muito importante sempre a gente verificar. Muitas vezes eu tenho lá Resolução CONAMA 307, eu só olho a Resolução CONAMA 307. E aí eu pego uma versão antiga. Por quê? Porque a Resolução CONAMA 307 ela não é reeditada com uma data nova. Eu tenho resoluções que alteram artigos daquela resolução principal, aquela resolução base. Então, eu tenho alguma resolução posterior que alterou alguma consideração que era feita. É a mesma coisa quando ocorre com legislações, tá, pessoal? Então, é muito importante que a gente sempre observe e se atente. E quando eu estou trabalhando com norma, também sempre consultar. Se for uma NBR da BNT, entrar no site da BNT, consultar o catálogo e verificar se essa norma ainda está válida, se ela ainda está em vigor, ou se ela já foi cancelada ou alterada, ou se ela tem alguma complementação. Isso é extremamente importante quando a gente faz esse tipo de trabalho. Então, vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos continuar com esse tema de classificação dos resíduos e vamos falar um pouquinho sobre essas outras resoluções. Até lá, pessoal!